Olá, professora, seja bem-vinda! Esse é o vídeo da semana 2 do terceiro ano do Ensino Fundamental de História e a gente está aqui para começar o trabalho com a história do município. Eu sou Wellington Santos, um dos autores do Novak Falou História da Editora do Brasil, e esse é o Manual Digital de História e a gente está aqui para te ajudar com a história do seu e de outros municípios. Bom, professora, semana 2, terceiro ano do Ensino Fundamental de História, e a gente começa a trabalhar então com a história do município. E fica a pergunta, como esse conteúdo se articula com os conteúdos que vieram em anos anteriores? E para responder isso, então, a gente faz uma recapitulação muito rápida dos conteúdos que foram trabalhados no primeiro e segundo ano, para estabelecer um link com os conteúdos do terceiro, né? No primeiro ano, a gente trabalha muito com a identidade do estudante, o seu grupo de pertencimento, brincadeiras e brinquedos do passado. No segundo ano, a gente trabalha com a história do indivíduo, a história da família dele, os diferentes documentos que podem contribuir na construção dessas narrativas, com o bairro e com os processos de transformação que podem ser observados pelas memórias e pelos documentos que ele explora ao longo de todo o ano, certo? No terceiro ano, isso vai se complexificar. Ele vai ampliar os horizontes trabalhando com a história do município. E ele vai trabalhar com a origem do município, né? Os municípios eles têm origens distintas, né? Ele vai trabalhar diferentes documentos, né, para explorar a origem dos municípios, mas ele vai explorar também os processos de transformação. Principalmente os processos de transformação que estão relacionados com os fluxos migratórios e como eles se relacionam com o desenvolvimento do município. E a partir disso, então, ele vai trabalhar com diferentes tipos de documentos e com as manifestações culturais. Então, eles vão trabalhar com cultura material e cultura material. Bom, e para trabalhar a história do município de forma mais efetiva dentro da sala de aula, né, a gente precisa estabelecer alguns objetivos pedagógicos, né, e esses objetivos eles estão distribuídos ao longo do ano. Na unidade 1 do Novak Falou História, a vida em grupos, a gente estabelece alguns objetivos pedagógicos que eles podem ser concentrados em 3 objetivos maiores que acabam se desdobrando, né? O primeiro deles é desenvolver a noção de comunidade. Então, o estudante ele precisa entender o que é uma comunidade, né? Ele precisa entender as diferentes comunidades das quais ele faz parte, né? Porque ele faz parte da comunidade familiar, da comunidade escolar, da comunidade do bairro, da comunidade da igreja, da comunidade do clube, né? E ele precisa também compreender as contribuições que os indivíduos fazem nessas diferentes comunidades e que elas têm história, certo? O segundo objetivo maior para essa unidade 1 é a de reconhecer o município como sendo uma comunidade. Então ele vai reconhecer o município ou a região em que ele vive como uma comunidade maior, formada por pequenas comunidades, e que a história dessas pequenas comunidades elas contribuem para a historicidade do próprio município em que ele vive, ok? Além disso, ele precisa compreender as contribuições que os fluxos migratórios deram para a formação desse município e para o desenvolvimento desse município, certo? Por fim, o último objetivo central que é estabelecido para a unidade 1 é a de reconhecer os diferentes patrimônios históricos e culturais do município ou região em que ele vive e discutir as razões pelas quais esses itens são definidos como sendo patrimônios culturais ou históricos. Bom, professora, sabendo os objetivos que a gente tem para essa unidade, fica a questão, como começar o trabalho em sala de aula? Bom, eu sempre acho muito mais produtivo começar um ano letivo e começar as unidades do material por uma roda de conversa para sensibilizar os estudantes
para os temas que vão ser trabalhados. Então organiza ali a turma em roda, pede para que eles abram os livros nas páginas 10 e 11, de forma que eles possam visualizar, né, toda a ilustração que tem ali na abertura da imagem. E como eles já estão com a alfabetização consolidada, você pode pedir para que um estudante faça a leitura do título da unidade ou que a turma toda faça em conjunto essa leitura. E a partir da leitura do título, né, da unidade, você pode levantar duas questões. Primeiro, qual a relação que existe entre a ilustração com o tema Vida em Grupos e como a ilustração e o tema Vida em Grupos se articula com o estudo da história, né? A gente tem ali representado na abertura da unidade uma festa junina. E a festa junina, ela é celebrada em diferentes grupos, né? Ela pode ser celebrada no grupo escolar, ela pode ser celebrada no grupo do bairro, no grupo do clube, da igreja, em diferentes grupos, né? E é uma manifestação que está presente no Brasil desde o período colonial, então ela está intimamente ligada com a nossa história, e com a história de todo o Brasil, não somente de uma região ou de outra, né? Mas você também pode explorar diferenças e semelhanças dessa representação com a festa junina que o estudante conhece, né? Tem ali uma representação de uma quadrilha, né? Será que todo estudante conhece quadrilha e toda festa junina que ele vai tem dança de quadrilha? Né? Tem um grupo de forró tocando num coreto. Se o estudante for de uma cidade grande, é muito provável que ele nem saiba o que é um coreto. São raros os coretos em grandes cidades, né? Talvez não tenha forró, talvez usem outra música, uma música mais regional, né? Você pode explorar diferentes comidas que são, né, vendidas ali nessas festas, né? As particularidades, explorar semelhanças e diferenças, né? E depois de explorar, então, a imagem de abertura de unidade, você parte para as questões de mobilização de conhecimento prévio. Sempre lembrando o seguinte, que as questões de mobilização de conhecimento prévio, elas não têm uma expectativa de resposta certa ou errada, né? A gente faz essas perguntas para que você, professora, conheça o horizonte, né, o arcabouço do estudante, e a partir do conhecimento do estudante você possa traçar a melhor rota para seguir, né? Você talvez precise ou não se aprofundar num determinado tema, ou você precise ou não fazer uma revisão de algum conteúdo. Bom, professora, o livro do estudante traz algumas informações básicas para o estudante, mas, como você já sabe, no manual do professor você tem uma série de informações complementares que são sempre muito úteis, são ferramentas muito úteis para você desenvolver o trabalho com a unidade, né, dentro de sala de aula. Na abertura dessa unidade 1, nas laterais e na base das páginas 10 e 11, você vai encontrar todos os objetivos que foram traçados, né, para o trabalho nessa unidade. Você vai ter orientações para explorar essa imagem de forma mais ampla. Tem também as competências gerais e específicas que são estabelecidas pela ABNCC e que são abordadas ao longo da unidade, e tem também algumas expectativas de respostas, né, para as questões de mobilização de conhecimento prévio e como você pode usar as respostas dadas pelos alunos em sala de aula. Bom, professora, esse é o vídeo de hoje, ele fica por aqui, espero que ele tenha te ajudado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente se vê na próxima.